Olá, mães protagonistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no Talk Show Mães Protagonistas. Normalmente a gente faz lá no Instagram, ao vivo, de terça e quinta, às 15 horas. Porém, hoje a gente teve um desafio técnico, a Fabi ficou sem luz, enfim. Então a gente está fazendo aqui gravado, porque a gente não poderia deixar de passar essas informações. Mas já combinei aqui, a Fabi volta outro dia ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Mas de qualquer forma, a gente vai bater um papo gostoso, a gente vai deixar tudo gravado aqui para vocês. Vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários também, que ela vai estar sempre interagindo por aqui, tá bom? Bom, vou apresentar primeiro, tá? A Fabi eu já conheço há muitos anos, né? A primeira vez que eu fiz um treinamento da Fabi foi em 2005, tá? A Fabi, meu Deus do céu, a Fabi tinha uma bebê que tem a minha idade, hoje já é uma moça. Ela tem um casal de filhos lindos, o Rodrigo e a Luísa, que eu vi crescer. Então, a Fabi é da família mesmo, assim, me ajudou demais. Então, eu fiz questão de trazer ela como uma das mentoras aí da minha vida, assim. Então, é um grande prazer ter você aqui, Fabi. E a honra é toda minha, né? Até pensando agora, né? 2005, uau, são quase, quase 15 anos já essa história, né? Gente do Então, o céu. pior é você falar que eu tenho uma filha que você conheceu o bebê, né? Não é? A Luísa O tinha a tempo... idade da Jade hoje. E hoje Não, a Luísa é uma moça. A Lu fez 16, então ela tinha um ano e pouquinho, né? Menor, tinha Nossa, ela era idade do menor Thor, ainda. Bebê de tudo mesmo, um ano e gente. meio mais ou menos. Não, 2 anos, Isso ela nasceu em aí. 2003, né? Vai fazer 17. Mas é uma honra estar aqui. A gente que tem tanta história aí compartilhada, tanta coisa que a gente viveu. Foi um convite incrível. Muito obrigada por esse convite. E os nossos desafios hoje foram imensos. Mas isso é que é ser mãe persistente, não desistir de jeito nenhum. É verdade. Bom, quem esteve já no Mães Protagonistas ao vivo, a Fabi também palestrou, também fez umas coisas maravilhosas lá, com certeza foi memorável. Quem já foi no Mães Protagonistas ao vivo vai lembrar. Bom, a Fabi hoje, né, dia dos professores, e a Fabi já foi professora. A Fabi é professora, né? Não mais em sala de aula, mas é professora. Gente, o Calil tá aqui, né, gritando, mas tudo bem, gente, tá participando aqui do jeito dele. Então, a Fabi, ela é professora, a Fabi fez já, sei lá, infinitos cursos de desenvolvimento pessoal, nem sei quantos, Master Coach, PNL, hipnoterapia, sei lá, tudo que essa mulher já fez, gente, currículo aqui podia ficar falando horas. E ela também é agora coach kids, coach teen. Então, primeiro vamos começar lá do comecinho, como que foi essa mudança, Fabi? Opa! Quando você resolveu sair da sala de aula, por que que isso aconteceu? Então, né, a minha história profissional é bastante engraçada e tem tudo a ver com o desenvolvimento humano e com o meu propósito. Porque de formação mesmo, eu me formei na faculdade em odontologia. Sou dentista de formação. E a minha história é muito legal. Até esses dias eu estava fazendo um trabalho numa escola com adolescentes do ensino médio, falando de projeto de vida, da importância deles tomarem a decisão que não é uma decisão para sempre, que a gente entende hoje que as pessoas com 15, 16 anos são muito jovens para decidir o que vão ser quando crescer. E eu conto um pouquinho da minha história, porque quando eu era criança, eu queria ser professora e psicóloga. Mas aquela coisa de familiar, de pai, de mãe, dizer assim, mas professor não ganha dinheiro, mas psicólogo só cuida de louco. Coisas que a gente ouve que é uma extrema bobagem, porque se você for bom, não importa o que você faça, você pode não ganhar a princípio rios de dinheiro, mas vai ganhar reconhecimento, vai ganhar outros presentes que valem muito a pena, que é o que eu ganho muito hoje, que é o poder cumprir o meu propósito. E nessa história, o que eu fiz? Eu fui procurar alguém que tinha sucesso, então, né? Meu amor, fica calmo. Agora só falta esse. Tudo bem. E nessa história de procurar alguém que tinha sucesso,
Eu acabei fazendo odontologia porque tem uma tia que na época era que era mais bem-sucedida financeiramente, ela era respeitada porque era a única doutora, e vai Fabiana fazer odontologia. E deixei, na verdade, fechei o consultório, a Luísa já tinha nascido, para poder ser professora, que era meu sonho, porque eu achava que ser professora dentro da sala de aula era o meu sonho. E aí eu entendi também que não era o meu sonho, que na verdade o meu sonho vinha do meu propósito, que era poder aprender e ensinar, não importa o que nem a quem. Então o meu propósito era ensinar, era cuidar do outro, trazer tudo que eu sabia para o outro, para que o outro pudesse usar isso a favor dele. Então ser professora, ser facilitadora, ser palestrante, ser uma boa ouvinte na fila do banco é o que me faz feliz. Eu entendi isso com desenvolvimento humano, porque a gente não tem como compreender essas coisas sem a gente se conhecer, sem a gente entender essa história. Ah, Fabiana, mas logo que você largou a odontologia, você sabia disso? Quando você foi ser professora, você sabia disso? Não. Demorou bastante. E vou te dizer que essa questão do meu propósito, eu descobri há muito pouco tempo. Verdadeiramente entender o que era propósito e como que eu me sentia feliz fazendo as coisas. E eu entendi que esse propósito ele é muito válido quando a gente lidar com crianças e com adolescentes, porque a gente evita que eles passem por uma tonelada de coisas que o adulto vai acabar resolvendo só lá na frente, né? Por isso que eu decidi me especializar nesse momento em crianças, mas principalmente em adolescentes. E eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito, parece que une todas as outras forças, todos os outros trabalhos, todas as outras coisas que não se encaixavam antes, né? Parece que até aquele curso de datilografia que você fez, que não ia ser, né? Tipo, parece que tudo vai fazendo sentido para chegar onde você tá hoje, né? Que você fala, não tem sentido, mas poxa, o quanto foi importante vocês estar na sala de aula para você trabalhar com isso? Quanto foi importante você ter palestrado? Quanto que foi importante, né? Acho que quando a gente encontra o propósito, parece que vai, né? Realmente, uau, toda a história fez um sentido agora, né? Muito, é muito gostoso. E assim, hoje estou aqui nessa loucura de a gente conseguir fazer o vídeo e tal, cumprindo meu propósito. Isso me deixa animado, porque vamos aí, a gente faz desse jeito, faz do outro. O que importa é eu poder, se eu plantar uma sementinha em alguém, se eu falar uma palavra que fez diferença para alguém, mesmo que eu nem saiba, que não tenha comentário, não tenha nada, e eu sei que vai chegar para alguém, eu já me sinto feliz. Isso é muito incrível quando a gente consegue entender e trazer isso para os jovens desde muito cedo, é muito lindo. E eu acho que hoje a gente traz muito mais isso, né? De não precisar ser para sempre, né? De você poder, você tem um sonho de fazer odontologia, vai e faz, né? Tipo, não tem mais aquela coisa que para sempre você tem que fazer tem que ter a profissão, né? Era diferente há 15, 20 anos atrás, era diferente, né? Hoje acho que já tem muito mais liberdade, né? E para os jovens lidarem com isso, como que está sendo aí na sua experiência? Essa questão deles terem essa flexibilidade é bom e também é ruim. Porque o jovem hoje ele tem pouca persistência. Tudo é muito fácil, né? Tudo é muito volátil mesmo. As coisas acontecem muito rápido. Então ele tinha interesse numa coisa, daqui a 6 meses surge uma profissão nova, ele, opa, agora eu quero aquela. E eu conheço algumas pessoas que estão nos 29, 30, que ainda não conseguiram se decidir. Porque ficam saltitando nessa questão do agora pode tudo. E não é que pode tudo. Você pode ter uma leveza de entender que você pode mudar lá na frente, mas você precisa se comprometer com aquilo que você decidiu. Então, estar preparado para tomar decisão, entender por qual motivo você está tomando aquela decisão. Vou ser isso, vou ser aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E assumir aquilo como responsabilidade. Levar até o final. Porque isso vale para os jovens, mas vale para as mães também, né? Empreendedoras muito. Também, né? Muito, porque a gente já não está dando certo, então já vou desistir. Não, calma, respira. O que não está dando certo? Será que realmente... Porque eu também vejo muitas coisas assim, sabe? Com adultos, com mães. Eu quero... Agora que eu sou mãe, já estão maiorzinhos, então eu quero fazer tal coisa. Só que, ao mesmo tempo, elas não se comprometem com aquilo porque não dão a relevância que realmente merece. E aí, qualquer coisinha que o filho tem, ao invés delas se organizarem para que o filho tenha o momento dele,
elas arranjam ele como desculpa para não fazerem, porque tem medo de não dar certo, tem medo de não ter sucesso. E aí o filho acaba sendo o grande culpado do sucesso delas. Eu vejo isso muito, muito, muito mesmo. Eu não sei se você conhece mães que já te passaram esse tipo de experiência. Totalmente, faz muito sentido, né? E eu sempre falo, né, de olhar eles como motivos, não como desculpas, né? E realmente é o que eu tento aí fazer no meu dia a dia, né? Que eu tento priorizar e falar, não, primeiro a máscara de oxigênio em mim, né? E depois é nos outros, né? Porque senão a gente... E muitas coisas você também me ensinou sobre isso, né? Você também me passava muito, né? O A gente quanto que a conversou gente... muito, né, Pri? da gente ser muito apegada, né? Poxa, o filho pode ir muitas coisas sozinhos, né? Eles precisam. Eles precisam, com o tempo, ir ganhando a autonomia. A autonomia é algo extremamente importante. E a autonomia não é fazer tudo o que quer, não. A autonomia é eles serem autossuficientes, de acordo com a idade que eles têm, para ir realizando aquilo. Então, se já está na idade de andar sozinho, deixa ele andar sozinho. Fica de olho, mas deixa caminhar sozinho. Se está na idade de comer sozinho, vai fazer uma sujeira, deixa comer sozinho. Isso vai fazer com que lá na frente ele se torne um adulto mais independente, mais livre nas ações dele, sem a dependência do outro. E eu acho que hoje, principalmente as mães que trabalham fora, elas têm uma culpa muito grande de precisar deixar as crianças na escola ou com outra pessoa para poder trabalhar. Então a gente deixa de educar para educar. É uma coisa muito maluca isso, mas é isso que a gente faz. E eu vejo uma culpa muito grande no intuito de suprir essa culpa, de sanar essa dor que é dela, mas ela acha muitas vezes que é do outro, ela acaba cedendo para a criança o tempo todo. E a criança... Oh, meu Deus! A tia espera, meu amor, a tia espera você se acalmar. Não, que você quer? Quero dormir, mamãe. Eu quero dormir. Quero dormir. O cabelo, que lindo. É de ficar raspando, né, tadinho? E aí elas acabam se atropelando e criando, né, as grandes questões que são as crianças que não sabem se frustrar. Porque no intuito de suprir, eu te dou tudo. E isso que a gente vê, eu acredito, Fabiana, por isso que a gente teve agora, né, o mês de setembro, que foi Setembro Amarelo, e eu nem me pronunciei sobre isso. Falo muito pouco, porque eu acho que a gente tem que falar do que fazer para não chegar ao Setembro Amarelo, né, o tempo todo. Até me pronunciei só no último dia lá na empresa com relação a isso. Mas as crianças hoje, elas acabam... O primeiro não que elas ouvem de uma namoradinha, né, de um paquerinha, de um professor, eles não sabem lidar. E eu acho que é nesse intuito da gente, nós como mães e pais, não são só mães não, os pais também, na ânsia de suprir as nossas necessidades, e são nossas. Quando a gente fala de cuidar, eu falo de reeducar a criança, de trazer ferramentas para a criança logo de muito pequena, de inteligência emocional, de processo de relacionamento, uma melhora de comunicação, eu falo delas, mas a minha maior dificuldade é que os pais não estão prontos para receber essas crianças novas porque eles não cuidam deles. As mães, elas não estão prontas para lidar com as dores delas, né? Então, com as frustrações, porque ser mãe, para algumas pessoas, ser mãe é lindo. Não, tem hora que não é lindo. Tem hora que dói, tem hora que é um saco, tem hora que você fala, pelo amor de Deus, eu preciso de meia hora sozinho. Né? Com certeza. E não tem gente que não tem nem o mãe. autoconhecimento para chegar nesse ponto de saber a hora de pedir ajuda. E aí ficar engolindo, e o saco estoura e ela continua engolindo e achando que ela tem que dar conta daquilo. Isso é muito doloroso. Não só para ela, né, Pri, como quando o filho crescer, porque vai ter um momento que ela vai falar assim, mas eu larguei tudo para cuidar de você. Né? Quanto nos treinamentos a gente fica adulto, a gente ouve, né, nas memórias passadas, as pessoas trazendo situações em que ouviu isso.
da mãe, E que é hoje muito tem uma legal quando dificuldade. você trabalha com a PNL, com a hipnoterapia, vários cursos que a gente faz de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que tem esse resgate nós como crianças, né? Porque quando a gente está tendo os nossos filhos, a gente tem a oportunidade de ressignificar muitas coisas, né? Que a gente viveu no passado, que a gente fala, não, agora com o meu filho vai ser diferente. Algumas coisas a gente consegue, e outras a gente arrasta, e quando você se vê, fala, puxa Tô vida, tô fazendo falando igual, né? igual a minha mãe, tô fazendo igual o meu pai, né? Então, como que a gente pode lidar com isso, né? Onde que a gente busca recursos para lidar com essa não repetição dos padrões? E até tem uma coisa, né, Pri? Porque muitas vezes com as crianças a gente se vê em situações em que não é, você não tá sofrendo porque seu filho tá sofrendo, você tá sofrendo porque a tua criança tá sofrendo. Sabe, quando o seu filho tem um problema na escola de relacionamento, né? Quando seu filho tem o primeiro trauma que machuca muito, você precisa levar para um hospital. Às vezes não é nem você está sofrendo por ele, mas a sua criança está te relembrando a dor que você sentiu. E isso já aconteceu comigo, porque quando a Luizinha queimou a mão, eu entrei em pânico. E eu entrei em pânico porque eu lembrei quando eu cortei o meu pé, que nem foi queimadura, e não deixaram minha mãe ficar comigo. Então, a minha criança gritava desesperadamente, eu não consegui me controlar. O Carlos teve que tirá-la de mim. E depois, lógico, veio o chicotinho, né? Uma culpa imensa. Como que no momento mais difícil da minha filha, eu não consegui lidar com... Eu não consegui, mas eu entendi isso. Que não era... Ela estava me lembrando de um momento muito duro na minha vida e que eu não lembrava que aquilo tinha acontecido daquela maneira. Uhum. Isso acontece e às vezes a gente age com os nossos filhos sem que aquilo não é com ele, aquilo é com a gente. Aquilo é com a gente. A gente não está sabendo lidar com aquela dor que ele está fazendo a gente lembrar. Seja numa E aí, o que dificuldade que pequenininha. faz? E aí, o que que faz? Na hora que a gente tá naquele estresse, de repente na hora de comer, e aí vem aquelas palavras, olha, se você não comer tudo, olha, se você não fizer tal coisa, né? Porque a gente acaba repetindo os padrões, né? De como a gente foi educada, né? De perder a paciência, de falar frases prontas, crenças que a gente às vezes acha que quebrou de nós mesmas, né? Ah, dinheiro é sujo, não sei o quê, dinheiro não dá em árvore, enfim, a gente tem milhões de crenças ali dentro que a gente trabalha, que a gente acha que está processando, e de repente na hora H você solta onda que ficou nada a ver isso que eu falei, né? Mas na hora Automático, do totalmente vai automático. automático. Tem duas coisas que eu faço, tá, Pri? Vou falar de mim porque, assim, também não tem nada que eu trabalhe com outro. Nenhuma das técnicas que você disse aí que eu já... Não tem nada que eu não tenha feito em mim. Não tem nada que eu não tenha experimentado em mim. Porque para fazer sentido para mim, eu preciso entender como que funciona no ser humano. E nada melhor do que este ser humano para entender como funciona. Então, o que eu sempre fiz muito comigo é faz as besteiras. Mas é a hora que tomar consciência, dependendo da idade da criança, mesmo que seja muito pequenininho, sempre fala assim, olha, desculpa, a mamãe não quis dizer aquilo não era com você, era um momento comigo que não estava bom, porque eles entendem. Eles entendem, apesar de ser Super, logo depois, super. eles entendem. Então, identificar... Opa, opa. Ó, a gente tá falando que você entende. Estamos falando que você entende, ó. É de identificar aquilo que a gente não deu conta e se eles estão envolvidos, a gente passou uma frase, um gesto, senta aqui, deixa a mamãe te explicar, não era com você, era comigo, isso que a mamãe falou não é verdadeiro, isso vai te... Vamos trocar essa frase? Então, eu faço uma brincadeira até assim, quando eles eram pequenos, eu fazia uma brincadeira assim. O que a mamãe falou? A mamãe falou isso. Então agora vamos recontar essa história? E aí a gente inventava uma nova história para aquilo que eu tinha dito. Show. Né? E não só com eles, Excelente. assim, às vezes eles chegam contando coisa do professor da escola. Agora já estão grandes, eu já ensinei eles a reivindicarem e a se colocarem, dizerem, olha, isso não faz sentido para mim, ou isso está me fazendo mal. Mas quando eles eram pequenos, a gente fazia a mesma coisa. O que o professor falou isso? Mas você realmente acha que é isso que ele quis dizer? Você realmente acha que isso é verdadeiro? Não, mas então vamos recontar essa história? E aí a gente reconta a história. É claro que vai chegar lá na frente, vai fazer uma regressão, vai acessar uma memória, vai lembrar e vai ter alguns traumas, mas a gente minimiza e a gente se alivia. A gente, como mãe, a gente se alivia. No sentido de, uau, foi ruim, mas
eu dei um jeitinho, não foi tão ruim assim, né? Entendi. Não foi tão ruim E aí assim. também acho que quando a gente leva isso para consciência, volta lá no que na situação que aconteceu, e aí você fala, ó, a gente falou isso, mas na verdade é aquilo. Você começa a se treinar, né? Porque isso também acontece. Eu pratico isso também, algo bem parecido, e aí você começa já a tomar consciência. Então, na próxima vez que acontecer uma situação muito parecida, aquele gatilho já vai estar, poxa, eu já falei isso com ela, né? Quando você exterioriza aquilo, parece que aquilo fica mais fácil de você entender, né? E muitas vezes aconteceu assim, da Luísa Oldrick falar assim, mamãe, a gente já falou sobre isso. Olha, gente, eles são uma memória sim, absurdo, né? A Jade tá com 5 agora e ela me fala umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, como lembra disso, né? E a idade que ela tá, ainda é uma idade em que ela é muito mais intuitiva do que racional. Então ela vive ainda muito mais momento presente, ela vive muito mais em sintonia com a energia do ambiente, ela tem um fluir, né, um feeling muito mais forte, porque o córtex cerebral dela ainda não está formado. Agora, quando chegar ao 7, que já está formando, aí eles começam a ser um pouco mais racional, se afastar um pouquinho mais dessa questão bem da criança e deixar de viver mais o momento presente. Então, eles começam a criar os conceitos. Aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, e a selecionar algumas coisas. E aí já está na fase que eles começam a entrar nos questionamentos, né, nos porquês, não no sentido do porquê da criança de 3 anos, mas nos porquês de ser desse jeito, de precisar disso, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. Mas essa fase até o 7 é muito boa. E aí vem a adolescência. Né? Quando que a gente, né, não tem ex-mãe, né, gente? Até sei lá que idade que a gente fica, né, ligada, não tem como, né? E acho que cada vez entra numa fase nova, num desafio novo para eles e pra gente. Oh, meu Deus. Já vai. Oh, Olha meu aqui, Deus. Olha a cara de bravo dele. Tá Ai, dá pra parar com isso, mamãe. Não quero. Ele tá incomodado, Pri. Já troquei ele, já dormi Ó, a tia Fabiana. Oi, meu amor, oi. Pronto. É isso ser mãe, né? Hã? Isso é ser mãe. Não é? Ter que dividir as coisas em alguns momentos. É. E eu acho que a maior dificuldade é a gente conseguir assumir todos os nossos papéis, né, Pri? É verdade. Fabi, pra gente encerrar aqui, que eu acho que já foi bastante coisa legal, quero super marcar um bate-papo ao vivo, com tudo funcionando, né? Vamos deixar tudo redondinho. Mas pra você, o que é ser uma mãe protagonista? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, antes, mas eu acho que ser mãe protagonista é você poder realmente entender que ser mãe é um papel da sua vida e você poder fazer isso de uma maneira mais livre, mais leve possível, sem culpa. Não é falta de responsabilidade, mas é sem culpa, porque você entender que você está fazendo o seu melhor, que você está ali fazendo o seu papel e se respeitando. Eu acho que ser mãe protagonista é necessário que você seja uma mãe feliz. Porque quando você é feliz com qualquer outra coisa na sua vida, você não exige ou não culpa o seu filho pela sua infelicidade. Ser mãe protagonista é tirar dos ombros deles a responsabilidade da sua felicidade. Eu acho que isso é o que eu deixo de recado, porque foi o que eu aprendi. Os momentos em que eu me frustrei, ou que eu não estava sendo profissionalmente conseguindo fazer as coisas profissionalmente ou pessoalmente com alguma dificuldade, seja familiar, não importa o que fosse. E eu não assumi aquilo com a desculpa, né, de ser mãe, de cuidar deles. Eu não fui feliz e levei as minhas frustrações para eles. Então, acho que é isso. Perfeito. Fabi, deixa suas redes sociais para as pessoas te acharem aqui, Instagram, como que te Então, acha?
As minhas redes sociais são meio confusas, assim, na verdade. Porque tem um monte de projetos, né? Mas lá no Facebook tem a minha página, Fabiana de Tomás, e tem a nossa página da nossa empresa, que é a Dimensão Desenvolvimento Pessoal, que lá a gente tem diversos profissionais que trabalham na área de desenvolvimento humano. Eu tenho uma outra página que, na verdade, é um projeto muito lindo, mas que está estacionado agora, porque eu precisei dar um tempo para revistar, que eu retomo ele agora em novembro, que é o SOS Team, que aí é só voltada para pais, professores e adolescentes. E no meu Instagram é Fabiana Tomás, Fabiana, não sei, Pri, eu não Fabiana sei. Tomás. Fabiana Tomás. Com H e com Z. É isso. E o e-mail é fabiana@dimensãonet.com.br. Estou à disposição. Adorei, Fá, adorei. Muito bom, tava com saudade, que fazia um tempinho que a gente não batia um papo. Também. Então foi muito gostoso. Sempre acrescenta muito, sempre tem muito conteúdo legal. E em breve você tá aqui de novo. É só combinar e a gente vai fazer um estudo. A gente vai treinar 2 dias antes para conseguir fazer. Terça-feira que vem às 15 horas, tá? Já vamos ter aqui tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo funcionando, com fé em Deus. Mas foi olha, uma honra, Pri, foi incrível. Muito obrigada. Beijo. Grande beijo. Tchau.